Meu tema é a glória perdida. A glória perdida. Vamos começar em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3 é um dos versículos mais antigos que eu conheço, porque logo que eu me converti, era um versículo que era muito usado para evangelizar, né? Sempre nós consideramos o seguinte, Romanos 3:23 é um versículo eminentemente evangelístico. Mas a palavra de Deus, nós aprendemos cada dia, né, uma nuance nova, uma faceta nova da palavra de Deus, de maneira que aqueles antigos versículos, eles vão revelando novos significados, né? Então Romanos 3:23 diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, todo crente já mais antigo sabe de qual é salteado esse versículo. E quando ele diz todos pecaram, hoje eu entendo que quando ele diz todos pecaram, ele está se referindo aos judeus e aos gentios, né? No contexto, Paulo está comparando os judeus com os gentios e está dizendo todos pecaram, tanto os judeus quanto os gentios pecaram. Por isso, no outro capítulo ele vai dizer assim: que vantagem tem, pois, o judeu, né? Assim, todos pecaram, tudo bem. Aí ele diz assim: e destituídos foram da glória de Deus. Aí aqui está a questão aqui. Todos foram destituídos. E aí, se a gente for pensar um pouco nessa palavra destituídos, o destituídos aqui é você perder algo, né? Alguma coisa que você tinha, tipo assim, uma coroa. Não é comum hoje se usar coroa, mas na época quando se usava coroa, quando alguém era destituído da sua autoridade, era destituído da sua coroa, ele perdia essa coroa, perdia. Mas hoje podemos dizer o seguinte: um presidente, por exemplo, que sofreu impeachment, ele foi destituído da sua autoridade de presidente. Ou até mesmo um gerente de uma empresa, se ele for demitido, ele foi destituído daquela posição de autoridade, né, de comando que ele exercia ali. Então, quando Romanos 3:3 diz, olha, todos pecaram, judeus e gentios, e foram destituídos, ou seja, perderam algo que eles tinham, né? Tanto os judeus como os gentios tinham algo do qual eles foram destituídos, eles perderam. E os destituídos dá assim a ideia de que não é que eles abriram mão ou renunciaram a isso. Alguém com autoridade maior do que eles tirou esse direito, tirou essa coisa deles. Eles foram destituídos, era algo que eles tinham e que não tem mais porque foram destituídos. E aí vem a terceira consideração desse versículo, que é da glória de Deus. A palavra glória é uma palavra muito usada. E eu percebo que quando eu fiz meu curso de teologia no seminário, foi uma das primeiras palavras que me ensinaram no grego, koiné, do Novo Testamento, foi a palavra glória. Eu sabia, já sei há muito tempo que a palavra glória é doxa, né? A doxa é glória, mas ficou nisso aí, a gente ficou sem saber o que é doxa e o que é glória. E hoje eu tenho uma ideia do que é realmente glória, né? Tem até aquele negócio de doxologia que deriva daí, né? Mas hoje até eu diria, nem é necessário apelar para os idiomas originais para saber o que é glória, né? Mesmo na tradução em português, comparando vários versículos, daqui a pouco eu vou mostrar os versículos, dá para nós descobrirmos o que é realmente glória. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Por isso que eu coloquei o tema dessa mensagem de a glória perdida. Mas a palavra glória, assim já
a grosso modo, já de cara eu quero dizer para vocês aí, que a palavra glória, doxa, se você olhar no dicionário de grego, ela vai ter muitos significados, né? Tanto significado que a gente fica até confuso. Mas eu extraí um dos significados que eu creio que é o que mais corresponde, né? A palavra glória, né? Depois ou a palavra doxazo, né? Que é uma derivação dessa palavra aí, né? Que significa glorificado ou glorificou. Doxazo, tudo deriva de glória. Mas eu quero dizer aos irmãos, daqui a pouco eu vou mostrar esse versículo, que, para simplificar, glória significa brilho. Glória é literalmente brilho. Ou luz, né? É luminosidade. E é só que é assim, nós os seres humanos que habitamos aqui na Terra, a Bíblia tem uma expressão, em toda a face da Terra, nós já nascemos neste mundo como ele é, nós já o encontramos assim, e nós não conseguimos imaginar um outro tipo de mundo, um outro tipo de realidade. E parece aquela história da caverna de Platão, que eu não vou aprofundar nessa aí, mas alguém, por exemplo, que nasceu numa prisão, ele passou a vida toda naquela prisão, já nasceu naquele ambiente, para ele é normal que ele imagine a vida normal seja uma vida de prisão. Então nós, os seres humanos, já nascemos neste mundo sem glória, ou sem brilho, ou sem luz, sem luminosidade. Mas nós não imaginamos como é que o ser humano era antes do pecado, né? Não imaginamos, mas a Bíblia ela faz uma série de informações mostrando como é que nós éramos. E aí eu quero dizer para vocês, creio eu que antes do pecado o ser humano tinha glória, ou seja, ele tinha brilho literal, ele tinha luminosidade, ele tinha luz. Eu, por exemplo, que já tenho uma certa idade, cheguei a morar no Seringal, eu acredito que pouco mais de 2 anos por aí, não lembro bem, eu ainda era praticamente criança, mas morei no Seringal, convivi ali com a natureza bruta, praticamente virgem, né? E mesmo antes disso, aqui em Rio Branco, quando eu era criança, nós conhecíamos vagalume. Eu imagino que essa geração de hoje, as crianças não sabem o que é vagalume, a não ser que for pesquisar, né? Por quê? Porque a natureza que Deus criou, ela é cheia de instrução sobre as realidades espirituais. Mas à medida que a civilização vai avançando, as cidades vão sendo construídas, a tecnologia toma o lugar das coisas naturais, as lições que são ensinadas pela natureza, pela criação, elas vão desaparecendo. Talvez isso não aconteça por acaso. Há um propósito deliberado nisso, né? Por parte de alguém. Mas eu fico imaginando os vagalumes, né? São seres, né? Insetos que têm luz, né? E eu ficava assim admirado mas eu quando era criança, para mim, ver vagalume era coisa normal. A sua luminosidade, né? Como é que eles tinham luz e acendia e apagava aquela luz, a luz piscava no corpo do vagalume, como é que é isso, né? É claro que hoje pessoas que moram assim na área rural, contato com a natureza, provavelmente ainda conseguem ver vagalumes à noite. Então, creio eu que nós, os seres humanos, nós éramos como vagalumes, nós tínhamos luz, havia um brilho, havia uma luz, isso é glória. Por isso que Paulo diz assim, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Essa luz foi perdida, esse brilho foi tirado. Nós hoje somos seres humanos sem glória. E aí eu fico imaginando que os anjos têm glória. E como é que os anjos olham para nós mortais e devem até se compadecer de nós, vendo nós seres sem glória, sem luz, sem luminosidade, né? Enquanto que os anjos têm glória. E aí eu quero agora partir para alguns outros textos, que eu vou mostrar aqui. No Monte da Transfiguração,
a experiência do Monte da Transfiguração, a experiência da Transfiguração, ela está registrada em Lucas 9, de 28 em diante, e em Mateus capítulo 17, de 1 em diante. E aí eu vou comparar esses dois textos aqui para ver algumas coisas sobre glória lá nesses textos. Olha só, eu vou pegar em Lucas, Lucas 28, que diz assim, Lucas 9, 28. E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte para orar. Então, acho que inclusive que tem aqui já um indicativo de como nós, os seres humanos, podemos recuperar essa glória. Lucas é o único evangelista que diz que ele subiu ao monte para orar. Aliás, o outro foi Mateus, que registrou a transfiguração, mas só Lucas diz que eles subiram ao monte para orar. Então, eles foram orar, foram Pedro, Tiago, João e Jesus. Então, um grupo foi orar. E eles subiram ao monte para se separar, né? Eles se isolaram para orar, uma reunião de oração de 4 pessoas. Aí diz aqui, o verso 29, e estando ele orando, aí no caso é Jesus, né? Estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto. Né? Eu vou dar uma paradinha aqui, ó. Transfigurou-se a aparência do seu rosto. Agora, só que Mateus, vamos ver o que Mateus diz, né? Que foi transfigurou-se. Aí diz aqui, Mateus 17, 2 diz assim, e transfigurou-se diante deles, o seu rosto resplandeceu como o sol. Ó, o seu rosto resplandeceu como o sol. Então, vejam aí que o rosto de Jesus resplandeceu como o sol, ou seja, brilhou, né? Isso é glória. É por isso que eu disse que não precisa nem apelar para o conhecimento dos idiomas originais para saber o que é glória. Isso aqui é glória. E aí, eu quero mostrar aqui, por exemplo, esse negócio da aparência do rosto, né? O rosto de um anjo, por exemplo, eu quero mostrar em Daniel capítulo 10, quando descreve ali, eu acredito que é o anjo Gabriel, que é descrito aqui. Mas diz assim, Daniel 10, verso 6, né? Ele viu lá o anjo, diz assim, o seu corpo era como turquesa, o seu rosto parecia um relâmpago. Tá aí, ó, só isso aí, né? O seu rosto parecia um relâmpago. O rosto do anjo. Então você vê que essa questão do rosto de Jesus ter brilhado como o sol é semelhante ao rosto do anjo. E ainda em Apocalipse 1,16, né? É que Jesus aparece para João na ilha de Pátimos. Vai dizer lá a descrição, né? E vai falar do rosto dele que brilhava também. Vamos ver, Apocalipse 1,16. Ele vai dizer assim, ele tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. O seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. Isso aqui é a aparência de um ser, né? No caso aqui é Jesus que aparece aqui, né? É porque ele diz, eu fui morto e este estou vivo para todo sempre. Então ele diz, o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece, o rosto. Ou seja, ele tinha glória, o seu rosto brilhava, porque glória é isso aí, essa luminosidade, né? Agora, o rosto, então, o rosto glorificado, o rosto de Jesus no Monte da Transfiguração. Voltando ainda para Lucas 9, 28, eu vou prosseguir aqui, diz assim, aí transfigurou-se a aparência do seu rosto, né? Lucas diz assim, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. Aqui já não é o rosto de Jesus, no Monte da Transfiguração, mas a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. Mateus, ele usa as seguintes palavras, as suas vestes se tornaram brancas como a luz, ou seja, brilhantes. Ou seja, aqui está, o rosto glorificado, naturalmente deve ter sido o corpo, não é para que fala o rosto, né? Mas as vestes de Jesus também ficaram glorificadas, ou seja, brilhantes, né? Ele recuperou aí a sua glória.
E ainda em Atos capítulo 6, aqui se vai referir a Estevão, né? Estevão está diante do Sinédrio, naturalmente Estevão está cheio do Espírito Santo, e ele vai dizer o seguinte, Atos 6,13. Então todos que estavam assentados no conselho, no Sinédrio, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. É claro que aqui o rosto de um anjo é o rosto daquele anjo que aparece lá em Daniel, que era um rosto que brilhava. Então o rosto de Estevão, então, brilhava também. Ou seja, alguma glória. Estevão estava tão cheio do Espírito Santo que alguma porção daquela antiga glória, da qual os seres humanos foram destituídos com o pecado, ele recuperou alguma coisa da sua glória, porque na sequência vai dizer que Estevão estava cheio do Espírito Santo. Então isso aí é glória, né? Aquela glória antiga. Voltando ainda agora em Lucas 9:28, vamos continuar lá vendo, porque aqui eu acredito que esse texto tem a missão de nos ensinar sobre glória, né? Aí diz aí. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias. Aí diz aí, os quais apareceram em glória. Então vamos ver aí. Moisés e Elias. Sabemos que Elias não morreu, né? Elias ele foi arrebatado em vida. Carros e carruagens de fogo levaram Elias em vida. Ele não morreu. Elias é um dos... Enoque também não morreu. Eu creio que a Escritura ensina que Enoque não morreu. O 7º depois de Adão não morreu. Foi arrebatado porque Enoque andava com Deus e foi arrebatado para o céu sem ver a morte. Elias também. Agora, sobre Moisés, eu vi recentemente, né, uma pessoa dizer, né, pregando, que Moisés não morreu. Mas exatamente eu fui conferir lá em Deuteronômio capítulo 34 e percebi lá que Moisés morreu sim, né? E lá, mais de uma vez, diz em Deuteronômio 34 que Moisés morreu. Então, vamos nos ater ao que diz a Escritura. Moisés morreu. E Deus o sepultou em algum lugar daquele vale. Ninguém jamais soube o lugar da sepultura de Moisés. Agora, só que Moisés aparece aqui no Monte da Transfiguração, junto com Elias, que não morreu. Por isso as pessoas dizem, então Moisés não morreu. Claro que Moisés não morreu. Agora, se Deus ressuscitou depois, eu não sei, né? Outra informação que nós temos sobre Moisés é que em Judas 9 vai dizer que o arcanjo Miguel disputava com o diabo a respeito do corpo de Moisés. Ele não se atreveu a lançar contra o diabo juízo de maldição, mas disse, o Senhor te repreenda. Mas o certo é que nós não sabemos, Moisés morreu. Agora, aqui no Monte da Transfiguração, que ele apareceu junto com Elias, né? Já que Elias não morreu, ele estava com o corpo. Creio eu que Elias estava com o corpo glorificado. Creio não, o texto diz que os dois estavam glorificados. Agora sim, Elias estava com o corpo dele, só que agora era um corpo imortal. O corpo dele foi redimido, que é isso que significa, o significado de redenção é voltar à forma original. No caso, ele estava com um corpo imortal. E aqui o texto diz que os dois apareceram em glória. Se os dois apareceram em glória, independentemente se Moisés foi ressuscitado ou não, mas eu imagino que Moisés apareceu com o corpo também, né? Então, os dois apareceram em glória, os dois apareceram com aquela luminosidade que é glória, que o ser humano tinha antes do pecado, da qual ele foi destituído por causa do pecado. Esses dois aí foram redimidos, né? Na questão já do corpo, que aqui é a redenção do corpo. Depois Paulo vai dizer em Romanos 8:23 que a redenção do nosso corpo é a última fase da nossa salvação e isso acontecerá quando Jesus vier. Então, mas os dois apareceram em glória, luminosos como o rosto de Jesus ali e como as vestes de Jesus também brilharam ali. Aí diz aí que eles falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém.
Aí vem o verso 32 de Lucas 28, diz assim: E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória. Agora que é a palavra glória, doxa, novamente, né? Viram a sua glória, e aqueles dois homens que estavam com ele. Ou seja, então aquele confirma que Jesus estava glorificado, ou seja, com aquele brilho original que todo ser humano tinha antes do pecado. Viram a sua glória, né? Agora, tem uma nuvem que aparece aí eu quero mostrar agora, em Mateus 17, Monte da Transfiguração, vai dizer assim, verso 5, Mateus 17, verso 5. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. Aqui eu estou mostrando para vocês aqui, olha só, uma nuvem luminosa. Da nuvem saiu uma voz, que era a voz de Deus, o Pai, dizendo: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o, ou a ele ouvi. Mas eu quero destacar aqui a nuvem da qual saiu a voz, era uma nuvem luminosa. Ou seja, até a nuvem estava glorificada. E se nós formos olhar todo o cenário aqui da transfiguração, nós vamos ver que Jesus foi glorificado, estava glorificado ali, Moisés e Elias estavam glorificados, a nuvem estava glorificada, só quem não foi glorificado ali foram os três, Pedro, Tiago e João, né? Os três discípulos de Jesus não estavam glorificados, e não foram glorificados, mas esses outros foram glorificados. Né? E aí, esse testemunho extraordinário, né? Diríamos que isso aí foi uma manifestação sobrenatural, porque que Deus separou. Quem teve o privilégio de ver essa manifestação foi só esses três discípulos preferidos de Jesus, Pedro, Tiago e João. Eu diria assim, uma teofania, assim que é chamado, né? E uma epifania também pode ser, né? Então, foram glorificados ali. Agora, eu ainda quero mostrar essa questão da glória, porque é o seguinte, a glória é perdida, né? Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, perderam o brilho, perderam a luminosidade. Só que a boa notícia essa glória será recuperada, né? Jesus veio para que nós recuperássemos essa glória. Nós recuperaremos essa glória. Nós voltaremos a ter glória. Voltaremos a ser luminosos, como o vagalume, né? Por assim dizer. Então vamos ver isso aqui em 1 Coríntios capítulo 15. Olha o que 1 Coríntios é interessante, como é que o nosso mundo é cheio de ensinamento, né, sobre as coisas espirituais. Diz assim: talvez seja por isso que nós hoje, a gente assiste tanta televisão, assiste tanto YouTube, né? E não tira o olho do celular, porque evita que nós olhemos para a natureza, né? Porque a natureza, a criação de Deus é cheia de ensinamentos, que é chamada teologia natural, né? A criação dá ensinamentos, é um outro livro que revela a glória de Deus. Vamos ver, 1 Coríntios 15, 40. Paulo vai dizer lá: E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes, a glória, doxa, é a glória dos celestes, e outra é dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, outra a glória das estrelas. Por isso que eu disse que nós não precisamos nem ter acesso ao idioma original para saber o significado de glória, porque o sol tem brilho, está aí. Aquele brilho do sol é glória. A lua tem brilho, o brilho da lua é glória. E as estrelas também têm brilho. O brilho das estrelas é glória. Portanto, essa criação de Deus aí, os astros que nós assim chamamos, eles não perderam o brilho, não perderam a sua glória, enquanto que nós perdemos. Aí diz aí, Paulo continua: Porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Ou seja, ele está dizendo, existem estrelas mais brilhantes do que outras. A glória é a luminosidade, o brilho, né? Assim também a ressurreição dentre os mortos.
Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória, doxa. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. A glória será restaurada, né? A glória perdida será restaurada. Então, tem um outro versículo que é João 7,37, que eu quero também mencionar aqui. João 7,37 diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu ventre, ou do seu interior. E isto disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Doxazo. Ou seja, a informação aqui é muito boa, porque ele está dizendo então que quando Jesus fosse glorificado, o Espírito Santo seria dado. Por isso que o Espírito Santo ele veio no dia de Pentecostes, né? Ele foi dado à igreja ali. E aí ele disse, olha, ele só poderia ser dado ao Espírito Santo depois que Jesus fosse glorificado. E aí o glorificado, ele recupera aquela glória. Claro que Jesus nunca perdeu a glória porque ele nunca pecou. Mas é claro que ele estava aqui. Quando a Bíblia diz assim, que ele esvaziou-se, né? Ele esvaziou-se, ele andou como um homem comum nesse mundo sem glória, mas eu acredito que a glória sempre esteve com ele. Por isso que ele não deixava que manifestasse, mas no monte da transfiguração, ele manifestou. E aqui está dizendo que o Espírito Santo seria dado todo aquele que nele cresce, né? Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu ventre, do seu interior. É espiritual isso aqui. É o Espírito Santo. Então, o princípio da glória, o início da restauração da glória é receber o Espírito Santo. Só aconteceria depois que Jesus fosse glorificado. O que aconteceu? Depois da ressurreição, quando ele recebeu o corpo imortal, e aí, naturalmente, a glória estava nele ali. Claro que ele andava por aí aparecendo para os discípulos e não brilhava, porque eu acredito que ele controlava a manifestação da sua glória, né? Ainda em Mateus 13:43, que vai falar aqui que a nossa glória será recuperada, né? A glória perdida será recuperada. Isso aqui. Jesus está contando aí essa parábola, né? Eu só quero ler o verso 43, Mateus 13:43. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os justos resplandecerão como o sol, que é uma linguagem que também é usada a respeito de Jesus, no monte da transfiguração. Ou seja, os justos, nem todos recuperam a glória, né? Só recuperarão a glória perdida aquele que realmente crê em Jesus, que foi selado com o Espírito Santo, e a manifestação da glória, né? Os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Esse é o brilho, a glória. Eu até fico pensando assim, nós vemos hoje tantas informações, tantas notícias sobre a aparição, não de agora, né? Há muito tempo que os seres humanos, eles se admiram de luzes no céu. Olha, luzes no céu, luzes misteriosas. E aí fica, será isso aí? Aí, naturalmente, os governos, né? E tantos outros organismos aí que Satanás com certeza controla, começam a dar explicações estapafúrdias, tentando convencer o povo que não é nada disso. Não, isso aí é um balão meteorológico, isso é um cometa, o rabo de um cometa, é um meteoro que caiu na Terra, encandeceu-se e tal. São essas luzes. Só que a Bíblia diz que as luzes são anjos, né? Os anjos têm glória. A pergunta é, e os demônios? O demônio, pela lógica, não tem glória não, né?
Mas a Bíblia diz, o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Por isso que ele pode estimular isso aí. E aí eu quero terminar essa palavra só lendo mais um versículo, que está em Romanos capítulo 8, verso 29. Olha como aqui diz aqui uma sequência aqui, né? A respeito da salvação. Diz assim, Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu, aí eu grifei aqui a palavrinha conheceu. Por isso que tem uma passagem na primeira carta de Pedro, diz assim, eleitos, né? Segundo a presciência de Deus Pai. Então, a eleição não foi feita de maneira arbitrária, aleatória, mas assim, os que dantes conheceu, também os predestinou para que fossem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, aí marquei a palavrinha predestinou, conheceu, predestinou, a estes também chamou, né? Tem uma que chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. Por isso que os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Ele justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Doxazo. O último estágio da salvação, o último ato no processo da salvação, porque a salvação nesse caso é um processo também, né? Além de ser um ato, é a glorificação. A glória perdida, que Romanos 3, 23 fala, será restaurada, recuperada. E aí, por isso assim, Jesus disse, né? Aqueles que alcançam o privilégio da ressurreição, eles serão como os anjos no céu. Os anjos têm glória, eles brilham como vagalume, nós também vamos brilhar como vagalume. Então, fique firme, porque ainda que nós estamos nessa decadência, velhice, doença, fraqueza, nesse corpo mortal, que é o corpo da nossa humilhação, mas é necessário passar por esse estágio, a fim que nós possamos recuperar. Jesus já conseguiu isso, o direito legal, mas acontece na forma de um processo ao qual nós temos que nos submeter para chegar lá. A glória perdida será recuperada. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de